Amados irmãos, boa noite. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade para, como professor de escola dominical, trazer para os nossos alunos e também os nossos convidados do nosso canal do YouTube um pouco mais de conhecimento a respeito da palavra de Deus. Nós temos tratado nos últimos meses de falar a respeito de cosmovisão. Cosmovisão é a visão que cada pessoa tem a respeito das variadas coisas que existem e que implicam na nossa existência, na nossa vida. Passa pela espiritualidade, família, política, relacionamentos sociais, trabalho, dinheiro, e a respeito de todas essas coisas, Deus fala na sua palavra. O que ele pensa, o que ele tem de propósito para o ser humano, qual é a sua mente, o seu caráter. A fim de que nós possamos ser aprovados por ele, nós precisamos conhecer a cosmovisão bíblica, aquilo que Deus nos ensina a respeito do seu querer e da sua vontade, para que nós possamos ter a mente de Cristo, como está escrito na palavra de Deus. E hoje nós trataremos do tema missões. E não há nada mais importante, relevante e precioso aos olhos de Deus do que missões, né? E nós vamos começar falando, na realidade, nós vamos começar lendo aquilo que está registrado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, nós somos chamados a sermos testemunhas, testemunhas de Deus, testemunhas a respeito daquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, especialmente daquilo que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo, que é nos oferecer gratuitamente a salvação nele. Em sua nota homilética, o pastor Russell Shedd, tratando desse versículo em específico, ele escreve: evangelização e o Espírito Santo. Número 1, sem o Espírito não há poder milagroso do Manes. Meus irmãos, muitas pessoas querem conhecer o poder do Espírito Santo. Elas querem falar em línguas, elas querem profetizar, as pessoas querem curar, as pessoas querem ter o dom de sabedoria, o discernimento do Espírito e todos os dons passíveis de serem exercidos por um crente verdadeiro. Mas nós temos que ter em mente que Deus nos deu poder na pessoa do Espírito Santo para que nós pratiquemos missões, para que nós enfrentemos o grande desafio, as lutas, as provações, os obstáculos que são colocados na nossa caminhada como discípulos, como mensageiros, como testemunhas. Quem pratica missões conhece o poder do Espírito Santo. Nós, por exemplo, podemos falar sobre o dom de línguas, né? Quando o Espírito Santo, e aqui fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para quê? Receber poder para quê? Para ser testemunha. Quando o Espírito Santo desceu ali em Pentecostes, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, cada um falava na sua língua nativa, na sua língua natural, na língua do seu local de nascimento.
e todos se entendiam. Qual a convicção que essas pessoas receberam? Não importa aonde eu for no mundo, se em Jerusalém, se em Samaria, se na Judéia ou até aos confins do mundo, eu tenho poder dado pelo Espírito Santo para me comunicar eficazmente com outras pessoas, para testemunhar. Então, o poder do Espírito Santo que é dado a nós está relacionado a fazer missões. Você quer conhecer o poder do Espírito Santo? Faça missões. Seja um missionário. Número 2. Sem poder não há testemunho eficaz. Sem poder não há testemunho eficaz. Faz parte da nossa doutrina reformada o chamado eficaz. Nós somos testemunhas. Nós somos chamados a pregar, a anunciar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas nós não somos chamados para convencer ninguém. Porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, sem poder vindo do alto, nós não somos capazes de levar ninguém a Cristo. Sem poder, não há testemunho eficaz. Número 3. Sem testemunho, não há avanço até os confins da terra. A palavra diz, como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Então, se não há testemunho, se não há quem fale, se não há quem abra a boca para falar a respeito das coisas de Cristo e viver as coisas de Cristo, como o evangelho vai chegar às pessoas? Um dos aspectos mais importantes do evangelho é que o evangelho existe para ser compartilhado. Todo aquele que quer reter para si o evangelho. Eu sou crente, isso me basta. Isso me basta, eu sou amigo de Deus e não quero que as outras pessoas sejam, porque eu sou especial. Isso não é ser cristão verdadeiro. Quando Jesus senta à mesa com os apóstolos e ele partilha o pão e diz, esse é o meu corpo, ele está dizendo, eu preciso ser partilhado. As pessoas têm que comer de mim. As pessoas têm que comer de mim. As pessoas têm que me receber para que a sua fome física, não, fome espiritual seja saciada. O evangelho não é para ser retido. Evangelho retido não é evangelho. Evangelho retido não edifica. Evangelho retido não transforma. Evangelho retido é aquele que vai te fazer um crente falso, um fariseu. O evangelho existe para ser compartilhado. Número 4. Sem tal avanço, Cristo não voltará para estabelecer o seu reino. Está escrito que quando todas as nações, até os confins da terra, recebessem o evangelho, aí sim Jesus poderia voltar. Então, não haverá volta de Cristo, que é algo que as nossas almas anseiam profundamente. Que nós queremos ver a sua justiça e a sua glória sobre todas as nações da terra. Nós queremos adorá-lo, nós queremos vê-lo face a face. Mas isso não acontecerá enquanto o evangelho não for pregado até os confins da terra. Na introdução da nossa lição, se diz o seguinte, a palavra missão deriva do latim missio, que significa enviar e expressa o conceito bíblico de envio que é abundante nas Escrituras. Deus enviou seu Filho para a salvação de todo aquele que crê. João 3,16. Então, missões tem a ver com envio. Envio. Interessante que Jesus é o Filho unigênito de Deus e Deus o escolheu para ser um missionário. Jesus poderia ser outras coisas. Os judeus acreditavam que ele seria um rei como Davi. Satanás o tentou dizendo, olha,
Veja todos os reinos da terra, eu posso colocar diante dos seus pés. Imagine se Jesus tivesse aceitado, né? Jesus poderia acabar com a fome, com a miséria, com a injustiça, mas ele fez isso de uma forma muito mais eficaz, porque o reino de Deus não é o reino dessa terra, mas o reino de Deus é um reino espiritual. E Deus escolheu Jesus, seu filho, ele deu uma atribuição não de ser um rei ou um profeta, ou um sacerdote, mas para ser algo muito maior, para ser um missionário. Jesus foi enviado. Deus enviou o seu filho. E nós somos chamados também para sermos enviados. Jesus enviou os discípulos para proclamar o evangelho, fazendo discípulos em todas as nações. Mateus 28, 18 a 20. O que é fazer discípulo? O discípulo é um igual. O discípulo é o igual. Quando eu faço um discípulo, eu trabalho na vida da pessoa, eu ensino para ela o evangelho, eu ensino para ela a minha fé, eu transmito para ela os princípios da vida cristã para que ela se torne alguém semelhante a mim naquilo que eu creio, na forma como eu vivo. Então, ninguém pode fazer discípulos se não tem uma vida com Cristo. O Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser imitador é ser discípulo. E nós somos enviados para proclamar o evangelho e para fazer discípulos. A igreja em Antioquia enviou Paulo e Barnabé para que os gentios fossem alcançados pela mensagem da salvação. Atos, capítulo 13, versículo 1 a 3. Então, a Bíblia fala muito a respeito de ser enviado. Em um recorte mais específico, a palavra missões tem sido frequentemente usada para identificar uma particularidade da missão geral, da proclamação do evangelho. Podemos entender que missão, no singular, se refere à identidade da igreja, chamada para amar e servir a Deus com tudo o que é e faz. Então, por exemplo, veja o que diz o pastor John Stott. Missão, no singular, é convenientemente uma palavra abrangente que compreende tudo o que Deus ordenou que o seu povo fizesse no mundo. Portanto, ela inclui evangelismo e responsabilidade social, pois ambas são expressões autênticas do amor. Então, missão, no singular, é tudo aquilo que a igreja faz. Louvar a Deus, ministrar o culto, ensinar a palavra de Deus, cuidar dos irmãos, cuidar das pessoas desamparadas, tudo isso é missão. Agora, missões é utilizado com um significado mais específico. Missões apresentam uma tarefa específica debaixo desse chamado geral, que é a proclamação do evangelho onde Cristo ainda permanece desconhecido. Então, missões é algo mais específico. Missões é levar o evangelho aonde Cristo se encontra desconhecido. Um teólogo famoso já teria dito que igreja é missões. Não existe igreja autêntica, não existe igreja verdadeira que não ame missões, que não ame levar a palavra de Deus para outras pessoas, que não se alegre em ver pessoas se colocando diante do altar, de joelhos, em lágrimas, entregando as suas vidas para Jesus, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa tem que ser a nossa alegria, esse tem que ser o nosso ânimo, esse tem que ser o nosso propósito. Igreja é missões.
há uma profunda correlação entre quem somos em Cristo, a nossa identidade, e o que somos chamados a fazer, nossa missão. Então a Bíblia fala que identidade, aquilo que nós somos, está profundamente relacionado ao nosso chamado, ao nosso propósito. Então, identidade e chamado estão correlacionados, andam juntos. Aquilo que eu sou está ligado profundamente àquilo que eu sou chamado a fazer. O apóstolo Pedro relacionou identidade e missão, ao afirmar que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós somos raça, identidade, eleita, missão. Somos eleitos, somos chamados para pertencer a Deus e para fazer a sua vontade. Nós somos um sacerdócio real. Real quer dizer que nós pertencemos ao rei. Nós fazemos parte da família do rei, que é Deus, identidade. Sacerdócio. Sacerdócio é o quê? É ministrar a palavra. Sacerdócio real. Identidade e missão. Nós somos uma nação santa. Nós não somos só uma nação. Nós somos uma nação santa. Então, nós somos nação, identidade, santa, missões. Nós somos um povo, identidade. Que povo é esse? Qual a identidade desse povo? Está ligado à sua missão, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, identidade e missão, identidade e propósito estão relacionados. Se nós não somos missionários, nós não temos identidade. Se nós não proclamamos o evangelho, se nós não amamos a proclamação da palavra de Deus, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, nós não temos identidade. Nós não somos cristãos. Não somos cristãos. Um teólogo também famoso já teria dito que quem não é missionário é campo missionário. Quem não é missionário é campo missionário. Eu gosto dessa expressão de Charles Spurgeon. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quem não ama levar a palavra de Deus a outras pessoas, quem não ama testemunhar, quem não ama investir seus recursos em missões, quem não ama orar por missões, quem não ama ver o evangelho ser levado a toda criatura, não é cristão verdadeiro, é um impostor. Palavras do reverendo Charles Spurgeon, com as quais eu concordo plenamente. Nós fomos chamados, Jesus fez o mesmo, ou seja, relacionou identidade com missão, identidade com nosso propósito missionário, ao declarar que somos sal da terra e luz do mundo, alertando-nos que nossa identidade, sal e luz, deve estar associada à nossa missão, sob o risco de nos tornarmos um sal sem sabor e uma luz que não brilha. Ele conclui com o comando: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 5, 13 a 16. Não adianta ser luz se nós não brilharmos. E aqui fala que brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, para que vejam quem vocês são, para que vejam que vocês têm o amor de Cristo, para que vejam que vocês têm a mente de Cristo, para que vejam que vocês vivem uma ética verdadeira, que é a ética cristã, que vocês vivem debaixo de uma cosmovisão, que é a cosmovisão bíblica. Quando olharem para você no seu trabalho, possam ver
que você é um homem de Deus, porque você segue a palavra de Deus. Quando olharem para você, na sua família, possam ver que você é um homem, uma mulher de Deus, porque você ama e anda conforme a palavra de Deus. Quando olharem para você na sociedade, da mesma forma. E quando você for pregar o evangelho, que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu quero ouvir esse homem, eu quero ouvir o que essa mulher tem a dizer, porque eles têm vida, eles brilham, as suas boas obras são vistas por todos, mas não para nossa própria glória, mas para que glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. A minha luz não é para que eu seja glorificado. As minhas boas obras não são para que eu seja glorificado. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É assim que está registrado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo enxergou essa relação em sua própria vida. Na introdução de sua carta aos Romanos, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. É a sua identidade. Então, Paulo, na primeira carta aos Romanos, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, essa é a minha identidade. Chamado para ser apóstolo, o seu ministério, e separado para o evangelho de Deus, a sua missão. Então, identidade e missões juntos. Se nós não fazemos o propósito que Deus nos deu de levar a palavra de Deus às pessoas, nós não temos identidade cristã. Declarando quem é, qual o seu chamado e o que Deus espera dele. Romanos capítulo 1, versículo 1. O testemunho de Paulo a respeito de identidade e missões. Em toda palavra, a identidade de Deus está associada à sua missão. Compreender quem somos e o que somos chamados a fazer são perguntas alojadas no cerne de nossa fé e essenciais para a vida cristã. Nós vamos repetir aquilo que nós falamos há pouco a respeito do que está na palavra de Deus. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal vier a não ter sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar-o fora e ser pisado pelos homens. Então, nós somos chamados para dar sabor, A nossa sociedade, o nosso mundo, ele vive dias tristes, difíceis, dias de angústia e de desespero. E estou ministrando essa aula no meio de uma pandemia mundial, de uma doença perniciosa, que só no Brasil ceifou a vida de mais de 110 mil pessoas. 110 mil pessoas. Dá 5 vezes o tamanho da população da cidade onde eu vivo. E nós somos chamados a dar um pouco de sabor a esse mundo. Como dar sabor? Sendo aquilo que Cristo foi. Nós somos a imagem de Cristo, a igreja é a imagem de Cristo diante do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha, a luz, a candeia aqui é um instrumento que produzia luz, né? Como uma vela, só que ela era alimentada de azeite. Mas poderia ser uma luminária. Jesus fala, não é para ser colocado debaixo da mesa, é para ser colocado no velador, é para ser colocado onde as pessoas possam ver. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. A nossa identidade, a nossa luz, ela tem que brilhar, ela tem que ser missionária, ela tem que iluminar para que as pessoas vejam essa luz e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Meus irmãos, espero que vocês estejam bem, principalmente os meus alunos. Peço que vocês continuem orando, lendo a palavra de Deus, assistindo às aulas, participando dos cultos da igreja presencialmente ou pela via online, pela via eletrônica, e que a luz de vocês possa brilhar, porque vocês foram escolhidos para serem testemunhas a respeito de quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus. Na próxima aula, nós vamos tratar de missões na perspectiva reformada. Vamos estudar alguns documentos importantes da Igreja Reformada e vamos falar um pouco mais a respeito de missões na perspectiva da cosmovisão bíblica, que é o nosso propósito nas aulas que temos ministrado. Deus os abençoe em nome de Jesus.